Somente o verso 2 por enquanto. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, reverenciamos o Teu nome. Ó Senhor, reverenciamos a Tua presença. Senhor, a Tua palavra nos adverte, Senhor, que virão dias como nunca houve antes, Senhor. Senhor, então com um temor, Senhor, nos nossos corações e com tremor diante de Ti, Senhor, nós clamamos. Fala conosco, Senhor, de uma forma tão poderosa, Senhor, como Tu nunca antes falou, Senhor. Senhor, que nesses dias, Senhor, o Senhor derrame da Tua palavra sobre nós, Senhor. Senhor, atrai os nossos corações para Ti, Senhor, as nossas vidas totalmente para Ti, Senhor. Senhor, nós oramos confiando em Ti, Senhor. Senhor, confiando que quando abrimos a Tua palavra, Tu também abre conosco, Senhor. Guarda as nossas vidas com o Teu precioso sangue, Senhor. Glórias ao Teu nome. Ontem o nosso irmão Jadinho deu uma introdução falando sobre Sião. O nosso irmão Douglas compartilhou sobre avivamento. Realmente um tema talvez esquecido nos nossos dias. Um tema que talvez a maioria de nós não temos conhecimento. Algo que o irmão falou sobre a história da igreja. Quando nós desprezamos a história da igreja, nós não estamos somente desprezando a história em si. Há um peso por trás disso, que quem escreveu a história da igreja, quem esteve à frente disso tudo, foi o Senhor nosso Deus. Então é Ele que de geração em geração vem avivando a sua igreja. Então realmente é algo para voltarmos em nossos corações, realmente dobrarmos os nossos corações diante disso. O nosso irmão falou também sobre homens que têm sido desprezados, homens de Deus. Quando eu penso nessa frase, eu acho que vai um pouco além de ser desprezo ao homem, ser desprezo àquele que abre a Bíblia aqui na frente. Quando nós estamos desprezando, não é somente ao homem, não é somente ao Pedro que está aqui, mas é ao Senhor, é o Espírito Santo que fala conosco. Nós não abrimos a palavra por nossa vontade própria, por nós mesmos, mas é o Senhor quem está falando aos nossos corações. E quando o irmão trouxe essa palavra sobre avivamento, o que o Senhor botou no meu coração, antes, nas minhas meditações, era sobre arrependimento. Então, nosso irmão falou sobre avivamento, mas para que a igreja seja avivada, a igreja necessita, precisa de passar por um processo de arrependimento. E se olharmos nossos dias, se pararmos para analisar, talvez nós não achamos que nós precisamos nos arrepender de nada. Talvez nós achamos que nós não precisamos de avivamento, que está tudo bom, está tudo bem. Por causa de uma mentalidade. Por causa da mentalidade de que reunião é a maior expressão de edificação da igreja. Nós concebemos isso. E achamos que... Eu não estou falando contra a reunião, isso é importante. A Bíblia diz para nós não deixarmos de congregar. Mas realmente não é tudo. Há uma vida por trás disso. Há uma vida de busca pelo Senhor. Para reunião é essa expressão, eu creio assim, de que todos temos algo para expressar o Senhor. Como alguns irmãos dizem, não é um ônibus que tem um motorista aqui na frente, ele dirige e todo mundo dorme lá atrás. Não é isso. Eu queria abrir então um texto com os irmãos em Romanos.
O Senhor já tem pesado o meu coração com esse texto há alguns tempos atrás. Romanos, no capítulo 13, no versículo 11. Contextualizando, a partir do capítulo 12, Paulo começa a falar sobre essa questão de consagração, né? Ele fala sobre serviço e sobre uma vida prática desse serviço até o verso 10 do capítulo 13. Então, no 11, eu queria me ater a esse texto, o verso 11 somente. Então, no verso 11, né, ele nos dá, eu queria dizer um alerta, né, ele nos dá uma exortação, ele chama a nossa atenção para algo, para 3 pontos nesse texto. Eu queria me prender mais a 2 dele. Ele vai dizer o seguinte, Romanos 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então ele vai falar de conhecer o tempo, de hora de despertar, né, e da vinda de Cristo. Eu queria me deter nesses 2 primeiros pontos. Conhecer o tempo e hora de despertar. Paulo não falaria isso para uma igreja avivada. Paulo não falaria isso. E quando ele fala conhecer o tempo, isso pesa o meu coração. Porque não está falando a pessoas que estão sendo desapercebidas. Não está falando a pessoas que estão desatentas ao tempo, do que tem acontecido, do tempo que nos cerca. Não está falando a pessoas ignorantes. Então, são pessoas que têm conhecimento, conhecendo o tempo. E se hoje nós pararmos para analisar qual é o tempo que nós temos vivido, qual é a potestade que está por trás dos nossos tempos de hoje, com certeza que nessa época de Romanos era outra. Mas hoje há algo diferente. E se eu estiver errado, eu gostaria de ser corrigido depois. Mas, então eu gostaria de classificar em 3 pontos, os tempos que nós temos vivido. O primeiro deles seria engano. E engano traz apostasia. O segundo dele seria entretenimento. E entretenimento traz distração. Então Paulo vai falar aos Tessalonicenses, na segunda carta, sobre os dias do Senhor. No capítulo 2, então ele vem falando sobre os dias do Senhor. E vai falar que ninguém vos engane. Não será assim os dias do Senhor antes da apostasia e antes que o homem do pecado, o iníquo, se manifeste. Então, um texto que caixa perfeitamente nesse texto, que chama a atenção, irmãos, é Daniel 8:25. Daniel, então, começa a falar daquele pequeno chifre, desse mesmo homem que Paulo está falando, do anticristo. Então, no versículo 25, ele vai dizer, pelo seu entendimento, está falando do anticristo, desse homem do pecado, pelo seu entendimento, fará prosperar o engano. Na sua mão e no seu coração se engrandecerá. E pela tranquilidade de muitos, e destruirá a muitos que vivem tranquilamente, a muitos que vivem despreocupadamente. Então, esse é os dias que nós temos vivido. E essa é uma palavra para a igreja. Essa não é uma palavra para o mundo. O mundo jaz no maligno. Então, o engano é para a igreja, a apostasia é para a igreja. Todas as forças das trevas em entreter o povo de Deus, é para distrair, é para tirar o nosso foco do Senhor. Então, algumas versões de Daniel diz pela sua astúcia. Quando nós vemos esse texto, então, nós vamos perceber que o coração do anticristo ele bate em harmonia com o coração da serpente no Gênesis. Ela também era astuta. Então, tem um sentimento no coração de Lúcifer. Se nós vamos estudar Isaías 14 e Ezequiel, nós vamos perceber que havia um sentimento no coração de Satanás. E um sentimento dele não era ser conforme o caráter e a imagem de Deus, mas o sentimento dele era ser igual a Deus, ser independente. Deus é o único ser independente.
Né? Ele não precisa do conselho de ninguém, ele criou todas as coisas, criou até mesmo Lúcifer. Então, esse é o princípio do coração de Lúcifer, independência. Né? E é isso que, desde que ele, né, foi lançado à Terra, ele tenta passar ao coração do homem. Se os irmãos se lembram, ele vai dizer a Eva, né, no dia em que comeres dessa árvore, os seus olhos se abrirão e sereis como Deus. Como Deus. Né? Então, esse sentimento de independência. Né? Quando uma criança desobedece, por exemplo, o pai dela falou para ela não pegar certo tipo de coisa. E ela vai e peca, né? E pega, né? Voluntariamente. Né? Ela passa por cima da vontade do pai. Ela se coloca igual ao pai. E ela toma uma atitude independente. Né? Então, é esse sentimento, né, que está no coração de Lúcifer. É esse sentimento que ele passou para Caim. Né? Caim, quando nós vamos ler depois a geração de Caim, nós vamos encontrar um homem chamado Lameque, o 7º depois de Caim. Né? E ele vai ter 3 filhos, Jabal, Jubal e Tubal-Caim. Né? Um era o pai dos que criavam gados, o outro dos que tocavam músicas e o outro do que faziam armas. Né? Vai falar de autopreservação, autossatisfação e autoprovisão, uma vida independente de Deus. E nós, como filhos de Deus, né? Nós somos totalmente dependentes ao nosso Deus. Né? Quando nós tomamos qualquer atitude, né, fora da vontade de Deus, estamos, né, com cuidado ao falar isso, estamos nos apropriando desse sentimento do coração de Lúcifer, de ser independente. E Paulo vai dizer em Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aleluia. Sentimento de submissão, sentimento de humilhação, sentimento de confiar no Pai. Né? O que nós temos feito nesses dias, irmãos, dias de engano. E quando essa palavra, né, o Senhor Jesus nos alertou em Mateus 24, ele fala, se eu não me engano, 4 vezes: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. E quando eu penso nisso, eu penso: meu Deus, como que o povo de Deus vai ser enganado? Irmãos, eu acredito que não vai ser com algo grandioso. Eu acredito que não vai ser com algo que chame a atenção. E eu acredito que o povo de Deus tem sido enganado com aquilo que se chama de Deus. Tem sido enganado muitas das vezes com a palavra que é compartilhada. Tem sido enganado com certos tipos de música que tem sido cantado. Tem sido enganado. Irmãos, que o Senhor desperte o nosso coração para esses dias. Né? Então, tempo de engano traz apostasia. Né? Apostasia. Entretenimento vai trazer distração. Vamos andar distraído. E uma marca desses dias, é o 3º ponto, é medo. Né? O mundo tem andado com medo. Né? E esse medo tem se apossado da igreja. E uma característica do medo é o consumismo. Né? Porque, por exemplo, você tem medo de muitas coisas. Eu vou falar só medo, o medo de uma forma geral. Medo de status sociais, né? Medo do seu filho na escola, se ele vai ser desprezado. Isso, medo na sua total abrangência. Aí você tem medo de morar num bairro. Então você compra uma casa dentro do condomínio fechado 24 horas por dia. Mas quando você sai para fora, você pode ser assaltado desse condomínio. Então você compra um carro blindado e tudo mais. Mas uma hora você vai sair desse carro. Então você vai e contrata uma escolta. Então o medo consumo, medo consumo, medo consumo. Esse também é um engano. É um engano que, infelizmente, tem entrado na nossa vida, no seio da igreja. Irmãos, algo que o irmão Douglas falou ontem. Né? Igreja não é somente a assembleia que nós nos reunimos na nossa localidade. Igreja são todos os santos, né? Na localidade. Né? Então, é algo também que nós temos que nos preocupar com os nossos irmãos. Né? Será que nós temos dobrado os nossos joelhos para orar pelos nossos irmãos? Ou só temos apontado o dedo? Né? Só temos ficado de cima do muro tacando pedra? Né? Se temos uma visão, né? E isso não é motivo de nós nos engrandecermos. Isso é motivo de nós chorarmos mais ainda diante do Senhor, porque a nossa responsabilidade é maior ainda. Né? Então, se temos essa visão,
Né? Então, o nosso coração deveria ser um coração voluntário aos nossos irmãos. Né? Então, esse aspecto, irmão, tem me chamado a atenção. E se você veio até aqui hoje, né? Se nós estamos aqui, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, se é o Senhor que tem falado aos nossos corações desde ontem, né? Já somos responsáveis em mais alguma coisa. Se nunca tivéssemos ouvido sobre avivamento, sobre arrependimento, sobre os nossos dias, poderíamos ter uma desculpa diante do nosso Deus. Né? Mas nós temos ouvido e ouvido. Né? Temos vivido os dias de maiores plenitude da palavra. Né? A palavra, se formos comparar desde Moisés, que teve a revelação do Pentateuco, né? E vindo os profetas, os salmos, o Novo Testamento, hoje nós temos uma abrangência enorme da palavra. Revelação em cima de revelação. Né? Então, como o nosso irmão falou, e somos tidos como uma geração analfabeta bíblica. Os nossos filhos não têm sido educados segundo a Bíblia. Os nossos filhos têm sido educados para estudar, casar e servir ao Senhor. Invertemos a ordem, invertemos os papéis. Isso também é um engano. Então, são coisas assim, são sutilezas que têm entrado no meio da igreja. Irmãos, os cabeças, os homens dos lares, com a responsabilidade sobre vocês, de guardar a casa de vocês, de levar a casa de vocês em submissão ao Senhor. Né? Só alguém que é governado pelo Senhor também tem, esse é um princípio de governo. Né? Para você governar, você tem que ser governado. Né? Então tem essa cadeia de governo. Irmãos, e os varões em si, então, tem essa responsabilidade, né, de guardar a casa, né, de proteger o lar, de ensinar os seus filhos, né, de consagrar os seus filhos ao Senhor, de lavar as suas esposas, né, com a palavra. Né? Que os cabeças, irmãos, que os varões, aqueles chefes de família, como vocês têm guiado a família de vocês em dias de engano, em dias de entretenimento, em dias de medo. Né? Como tem sido a vida no lar cristão, né? A maior instituição de Deus na terra, eu creio que é a família. Né? Se nós estamos reunidos como família, então é isso que está no coração de Deus. Então a igreja, ela começa no lar cristão. Né? E como tem sido, né? A responsabilidade é do varão, né? O culto da família, né? De se levar ao Senhor, né? Nesses dias de engano. Dias em que nossos filhos vão para a escola e só aprendem coisa ruim. Talvez tudo que você ensina em casa, eles desaprendem na escola. Então vocês têm que redobrar os seus esforços, triplicar os seus esforços diante do Senhor. Né? Já tem se ensinado coisas vergonhosas, coisas que arrepiam nossos ouvidos. O irmão Luiz Fontes falou que um cidadão de Sodoma e Gomorra, se ressuscitasse e viesse ver nos nossos dias de hoje, ele teria vergonha da nossa sociedade. Ele ficaria horrorizado com a nossa sociedade. Os dias que temos vivido, né? São dias maus. Né? Que o Senhor realmente nos desperte. Né? Que o Senhor fale aos nossos corações esses dias. Mais um ano se passou. Né? Ano passado, os irmãos estavam aqui. Ano passado foi compartilhada uma palavra. O que dessa palavra os irmãos aplicaram nas suas vidas? O que dessa palavra vocês guardaram, aprenderam e aplicaram? Faça uma reflexão, né? O que foi compartilhado no ano passado. Irmão, se você se esqueceu, não venha aqui novamente em vão. Né? Coloque o seu coração diante do Senhor essa manhã, mais uma vez. Irmãos, nós temos que confessar ao Senhor, o nosso coração é duro. O nosso coração é duro. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos nos voltar para o Senhor. São dias, irmãos. São dias. Como o irmão Jardim falou ontem, eu também não creio em um avivamento global. Eu também não creio, talvez, em um despertamento global. Mas eu creio, irmãos, que o Senhor pode nos avivar aqui. Eu creio que se o Senhor está nos dando esse tipo de palavra, esse tipo de encargo, o Senhor quer algo de nós, o Senhor requer algo de nós. Né? E quando você vai realmente estudar avivamento, você vê que talvez não começou na massa, não começou em todo o povo, mas alguns homens se colocaram diante do Senhor. Alguns homens, algumas mulheres abriram mão de muitas coisas e se colocaram diante do Senhor. Colocaram os seus corações diante do Senhor. Olharam para a igreja e não tacaram pedra e não julgaram.
mas eles arrancaram seus cabelos, rasgaram as suas vestes, se humilharam e oraram: Senhor, o seu nome está sendo envergonhado. Esse é o sentimento que devia permear o nosso coração, o nome do Senhor, o que temos feito com o nome do Senhor. E esse, então, é um primeiro aspecto, né, para um sono espiritual. Paulo vai falar, então, já é a hora de despertar do sono. Né, então, um primeiro ponto, eu ia abrir outro texto com os irmãos, mas um primeiro ponto, então, para um sono espiritual é o desprezo pelo nome do Senhor. O Senhor é zeloso pelo seu nome. O Senhor tem zelo pela sua palavra. O Senhor tem zelo pelas coisas santas, pelas coisas que as mãos dele fizeram. E se tu lê a Bíblia, né, se tu lê, o teu irmão Jardim lê um texto em teu nome, o Senhor está falando: ali porei o meu nome. Né? Nós somos as pessoas que nessa terra carregamos o nome do Senhor. Irmãos, será que o Senhor está contente com as nossas vidas quando temos carregado o nome do Senhor? Olhe para dentro do seu coração. Irmão. Será que você está carregando o nome do Senhor como é devido? Né? Como está? Será que nós não temos envergonhado o nome do Senhor? O que nós temos feito com o nome do Senhor? Abra comigo então, por favor, 2 Crônicas. O nosso irmão já até orou esse versículo hoje pela manhã. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então esse é um texto que às vezes nós lemos como o caminho para nós nos arrependermos, como o caminho para nós tocarmos o coração do Senhor, como um caminho para um arrependimento. Mas se você pegar esse texto, o caminho inverso dele, então nós vamos ver esses dois paralelos. Porque então o Senhor começa dizendo: se o meu povo. Então essa palavra não é para o mundo. Né? Não é qualquer pessoa, não é qualquer povo. Então é o povo do Senhor, uma palavra para o povo do Senhor, uma palavra para a igreja, para os nossos dias. Se o meu povo. O primeiro aspecto, então, é que se chama pelo meu nome. Né? O povo que carrega o nome do Senhor. Né? E quando eu olho, então, para a vida de Jesus, quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor Jesus, né, irmãos? Quando nós olhamos para a vida do Pai glorificando o Filho e o Filho glorificando o Pai e a vida de santidade do nosso Senhor nessa terra, aquele é um exemplo para nós seguirmos. Né? Não existe melhor exemplo, né, que o nosso Mestre, né, em como ele carregava o nome do Pai, em como ele glorificava o nome do Pai. É impressionante. Algo me chama a atenção. No capítulo de Gênesis, versículo 37, o capítulo 36 vai falar sobre a genealogia de Esaú. Então o 37 começa a falar da genealogia de Jacó. Né? E diz que Jacó habitou nas peregrinações da terra de seu pai. Versículo 2 vai dizer: essa é a história de Jacó. 2 pontos. Tendo José 17 anos. A gente não pode ler a Bíblia correndo. A gente não pode ler a Bíblia de qualquer maneira. Né? Como assim? Está falando da história de Jacó. Né? E do nada começa a falar de José. Então, você aplica isso à vida do Filho, então ao Novo Testamento. Alguns acreditam que a vida de José tipifica perfeita, é o melhor, é o tipo mais perfeito de Cristo, né, do Antigo Testamento. Né, e se realmente a gente ler, né, e comparar, a gente vai ver isso. Então agora você começa vendo a vida do Filho. Né, então você vai ver o Filho caminhando durante 30 anos oculto. Durante 30 anos ele caminhou agradando o Pai. Durante 30 anos ele caminhou em perfeição, em santidade. Durante 30 anos, os olhos do Pai tiveram descanso na terra. Durante 30 anos, o Pai teve em quem se alegrar. Durante 30 anos, os olhos dele puderam descansar na vida do Filho, uma vida de santidade. De tal maneira, de tal forma, que ele não pôde se conter. O Pai não poderia deixar os céus fechados. Então, naquela cena do batismo, então nós podemos aplicar dessa forma, se o Senhor nos permitir. Tendo Jesus, essa é a história do Pai. Tendo Jesus, 30 anos,
Então agora durante 3 anos e meio ele vai começar a glorificar o nome do Pai de uma forma nunca antes vista nessa terra. Ele vai começar uma ascensão gloriosa do nome do Pai. Então o Pai olha para o Filho e diz: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então era como Isaías dizia, né, como um renovo. Né? Isaías 53 vai dizer, como uma terra seca. Então essa era uma terra seca. E agora havia um renovo brotando. Né? Havia vida diante dos olhos do Pai. Isaías vai dizendo no capítulo 11, né, brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará. E o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Né? Espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de conselho e fortaleza, espírito de conhecimento e temor do Senhor. Né? Jesus era uma pessoa que temia o Senhor, era uma pessoa que glorificava o nome do Pai. Né? Talvez nós temos que olhar mais para as Escrituras e ver esse modelo de glorificação do nome do Pai. Né? Ver como o nosso Senhor elevava o nome do seu Pai, era uma pessoa perfeita para carregar o nome do Pai. Né? E fez isso com perfeição. Né? Mas então quando nós olhamos um contraste, né, com o povo, né, o que o povo estava fazendo com o nome do Senhor, né, o que Israel estava fazendo com o nome do Senhor. Antes disso, os irmãos se lembram, não precisamos abrir, de Gênesis capítulo 11, quando está falando da Torre de Babel. Né, aquele pessoal encontra uma planície, né, e eles querem edificar uma torre. O intuito da torre qual era? Eles falaram: fazer célebre o nosso nome. O que nós temos feito com o nome do Senhor? Qual tem sido a importância, irmãos, que temos dado ao nome do Senhor? Né? Será que nós temos procurado nos promover ou promover o nome do Senhor? Então esse é um primeiro passo para um sono espiritual. Esse é o primeiro passo, irmãos, para que a igreja venha começar uma apostasia. Então o engano começa a entrar na igreja. Né? O engano começa a entrar na igreja. Começa a se entrar músicas estranhas. Começam a se entrar músicas que exaltam o nome. Começa a se entrar músicas que falam: eu quero, eu posso, eu desejo, eu. E você não ouve o nome do Senhor. Quando você vai ver o louvor nas Escrituras, é elogio. Então nós temos que glorificar o nome do Senhor. Então nós achamos que não tem nada demais cantar esse tipo de música. Né? Certo irmão uma vez me falou que ele foi a um determinado lugar e ele ouviu um tipo de música que ele falou que se tivesse sido cantado para ele ficaria enjoado. Quanto mais o nosso Senhor, quando ouve certo tipo de coisa, e que infelizmente tem estado no nosso meio. Infelizmente. Né? Por isso que quando eu vejo expressão de louvor como essa, que foi cantado essa manhã, o meu coração exulta. Né? Os nossos corações exultam. Porque não foi o homem que foi glorificado, mas foi o Senhor. Né? Cantamos: tu estás assentado num trono de glória, né? No lugar de direito do Senhor. Né? Então, que o Senhor nos chame a essa responsabilidade, irmãos. O que nós temos feito com o nome do Senhor? Tenha essa preocupação no seu dia a dia, irmão, no seu trabalho, na sua escola, em casa cozinhando, onde é que você esteja, no supermercado, onde é que você esteja. Você é alguém que carrega o nome do Senhor. Né? Eu e você somos alguém que carregamos o nome do Senhor. Há um peso, há uma responsabilidade sobre nossas vidas. Nós não podemos andar com qualquer tipo de roupa. Né? Não queremos falar de roupa, mas nós não podemos andar com qualquer tipo de roupa. Nós não podemos ouvir qualquer tipo de música. Nós não podemos falar qualquer coisa. Nós temos que ter cuidado com o que vamos falar, com o que vamos vestir, com o que vamos comer, como que vamos nos portar. Essa preocupação não é para que olhem para nós e vejam: que homem santo, que bonito. Não. Se foi seu coração, está errado. Essa preocupação é para você andar. Será que eu estou glorificando o nome do Senhor? Será que minha roupa está glorificando o nome do Senhor? Será que o que eu estou cantando está glorificando o nome do Senhor? Será que o que eu tenho ouvido está glorificando o nome do Senhor? Será que isso que eu estou vendo tem glorificado o nome do Senhor? Irmãos, essa tem que ser uma realidade na nossa vida. Né? Nós podemos chegar aqui, talvez, e cantar esses louvores que foram cantados, mas sem realidade alguma.
cantarmos só porque gravamos a letra. Né? Já ouvimos várias e várias vezes, já gravamos essa letra. Então nós vamos e cantamos. Daqui a pouco nós vamos ceiar. Né? E junto com alguns irmãos, eu também acredito que é uma das reuniões mais importantes da igreja. Né? Uma das reuniões que fala, é a base de toda a nossa fé, de tudo que nós cremos, está nessa mesa. Né? E com que coração nós vamos ceiar? Por que que nós ceiamos? Né? Como que nós olhamos para essa mesa? Né? As coisas do Senhor têm que ser feitas com realidade. Né? E se você é alguém, se eu sou alguém que desprezamos o nome do Senhor, enquanto nós estamos longe da presença dos irmãos, né? Pedro vai falar, nós estamos mentindo a homens, estamos mentindo ao Espírito Santo. Tem que haver temor. Tem que haver temor nos nossos corações. E há algo que foi esquecido. Nós confundimos, talvez, a misericórdia e o amor do nosso Deus. Né? Tem um texto em Salmos, o Salmo 7, se não me engano, vai dizer que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Né? E nós não temos tido temor. Salmo 5, obrigado. E nós não temos tido temor do Senhor. Né? Nós achamos que podemos temer o Senhor de qualquer maneira. O salmista vai dizer no versículo 120 do Salmo 119: a minha carne se arrepiou com o temor do Senhor quando ouvi os teus juízos. O nosso irmão leu ontem em Abacuque, capítulo 3. Ouvi a tua palavra e temi. Tem que haver temor, peso nos nossos corações. Uma segunda, então, esse texto de Gênesis, um segundo texto, então, seria o texto de Malaquias. Quando você vai ler Malaquias, parece que o Senhor está fazendo um desabafo naquele livro. Né? Você vê o coração do Senhor. Então, o primeiro desprezo naquele livro é pelo amor do Senhor. Então, quando você continua lendo, no capítulo 1, versículo 6, o Senhor vai dizer: o pai honrará o filho, e o Senhor ao seu servo. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que temos desprezado o teu nome? Irmãos, então quando nós falamos sobre avivamento, sobre arrependimento, se essa é uma pergunta que vem no teu coração está endurecido. Em que eu preciso me arrepender? Em que eu preciso ser avivado? Em que eu tenho errado? Essa é uma pergunta errada de se fazer. Talvez seja uma aparência. Seja até uma aparência bonita, mas é uma pergunta errada de se fazer. Talvez a consideração certa seria: Senhor, sonda o meu coração e me conhece. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta de um coração que está andando em soberba. É um coração que tem olhos altivos. Então, seria o nosso segundo ponto que o Senhor vai falar: humilhar e orar. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, então ele fala: se humilhar e orar anda junto. Isso anda junto, porque tem um tipo de oração que é altivo, tem um tipo de oração que exalta o próprio homem. Quer ver um exemplo? Vamos em Lucas, capítulo 18 comigo. Lucas capítulo 18, versículo 9, esse texto também é bem conhecido dos irmãos. O Senhor está contando uma parábola sobre dois homens que subiram a orar. Então veja como humilhação e oração têm que andar junto. 18, versículo 9. E disse também esta parábola: olha, há uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Irmãos, se vocês forem ler Provérbios capítulo 6, vocês vão chegar no versículo 16, e vocês vão descobrir a plenitude do ódio de Deus. O Senhor vai falar sobre 7 coisas que ele abomina. E a primeira coisa vai ditar as outras. Né? Essa é uma ordem que tem ali no livro.
olhar altivo. Olhar altivo, um coração soberbo. Olhar altivo, o nosso irmão compartilhava conosco na quarta-feira. Ele falou que alguém, quando julga alguém, já está se colocando superior a ele. Já está dizendo que é melhor do que ele. Então esse é um coração soberbo. Quem aqui não tem julgado o próximo irmão? Quem aqui não tem apontado o dedo? Será que tem alguém aqui que pode dizer que não tem apontado o dedo no seu coração para outro irmão, para algo, para qualquer outra coisa? Esse é um princípio de sono espiritual. Um coração soberbo. Porque se você for ler então o Salmo 101, o versículo 5, o Senhor vai dizer, aquele... Vamos ler lá que me fugiu o texto. Vai dizer, perdão. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, eu não o suportarei. Então, se você for ler Provérbios também, o primeiro item que está falando é olhar altivo. E o sétimo é pessoas que semeiam contendas entre irmãos. Então, o Senhor está dizendo que aquele que fala mal às escondidas do seu próximo, ele destruirá. Aquele que tem olhar altivo, com coração soberbo, que acha que é melhor do que os outros, que confia em si mesmo, que é justo aos seus próprios olhos, o Senhor não suportará. Se você for ler Tiago também, o capítulo 4, verso 6, vai dizer que o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Pedro também vai falar isso no capítulo 5. Então, esse é o tipo de oração que o Senhor não ouve. Esse é o tipo de oração que os céus se fecham. Esse é o tipo de oração de um princípio de uma pessoa que está entrando em um sono espiritual. Vai dizer. E versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo. Tem uma versão que diz, orava de si para si. Orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, julgando, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim. Uma versão diz, ser propício a mim, pecador. Então, notem alguns aspectos nesse primeiro tipo de oração. Irmãos, e quando nós falamos de oração, então vamos falar de oração, não precisa falar não, de oração eu tô nota 10. Eu vou em todas as reuniões de quarta-feira de oração, irmão. Como nós falamos no princípio, reunião não é a expressão máxima de edificação da igreja. O Senhor nos dá um conselho. Entra para o teu quarto e fecha a porta. Então outra pessoa vai dizer, não, oração tu nota 10. Eu oro todo dia. Ele ora 15 minutos pela sua própria vida. O nosso irmão Leonardo Ravenhill vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer 5 minutos, apenas 5 minutos na eternidade. Nós iríamos querer ter orado mais. Nós iríamos querer ter jejuado mais. Nós iríamos querer ter agonizado mais. Se você acha seus 15, suas 1, suas 2 horas muito. E quando eu te pergunto, qual tem sido o objetivo da sua oração? Pelo que você tem orado? Pela igreja? Pelo propósito do Senhor? Pela vontade do Senhor? Pelo coração do Senhor? Ou você vai assim chegar diante do Senhor, falar dos seus problemas, das suas tribulações, da sua vida? Irmão, para analisar um pouco como deve estar o coração do nosso Senhor. Quem já parou para perguntar e dizer, Senhor, conte-me sobre o seu coração. Conte-me sobre as tristezas que há no seu coração. Quem já parou alguma noite, olhou para o céu e perguntou, Pai, como foi o seu dia nos céus? Qual será o nível de intimidade e de oração que temos com o nosso Senhor? Parece que às vezes nós somos como uma criança de 5 anos. Chegamos ao nosso pai e pedimos para ele R$10 para comprarmos alguma coisa e saímos correndo. Nós não nos preocupamos como ele conseguiu aquele dinheiro.
Né? Como está o trabalho dele? Qual a preocupação que ele teve no dia dele? Né? Qual é o coração dele? Às vezes uma criança vê até a face de seu pai triste. Talvez não é porque está dando dinheiro, mas é porque ele tem muitas preocupações. É porque o seu coração está pesado com preocupações. Né? E mesmo assim ele tem que suprir aquela criança. Né? Nós já temos alguma idade, né, avançada. E talvez as nossas orações tenham sido orações como de criança. Só sabemos pedir e pedir e pedir ao Senhor. Né? Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo outro. Ou então consideramos às vezes que oração só é importante para, digamos, organizamos um retiro como esse. Então nós chegamos diante do Senhor, não, nós temos que orar. Vamos ver qual é a vontade do Senhor, vamos orar. Amém. Então os irmãos oram. Então você na sua casa vai organizar uma viagem em família daqui a 8 meses. Mas você não precisa orar por isso, porque isso não tem nada a ver com o Senhor. É esse o nosso tipo de pensamento. Né? Às vezes você até ora, né? Quando no dia da viagem, quando você entra no seu carro, que você fecha a porta, você ora para que o Senhor te guarde no caminho. É só a oração que você faz. Né, irmãos? Qual tem sido o nosso coração com relação à oração? Né? Não se fala mais desse tema. Né? Talvez tenha sido, é um tema que tem sido esquecido. Né? Mas o Senhor está falando, se humilhar e orar. Né? E não é qualquer tipo de oração. Né? Nós vamos ver pelo menos 3 exemplos daqui a pouco. Né? O nosso irmão ontem citou Neemias, nós vamos ver também. 3 exemplos de oração que tocam o coração de Deus, que oram conforme a vontade de Deus, que se preocupam com o que está no coração de Deus. Né? Não são orações voltadas para mim, não são orações voltadas para o meu problema, não são orações que dizem respeito só a mim. Irmãos, algo que chama a minha atenção, né? Durante todas as gerações. Né? Deus tem dobrado os joelhos, que tem sustentado a igreja. Irmãos, que os nossos joelhos sejam fiéis, sejam obedientes a esse grande chamado. Gaste tempo, irmãos, orando pela igreja. Gaste tempo orando pela vida do seu irmão. Gaste tempo orando pelo coração do Senhor. Gaste tempo, irmãos. Gaste tempo em orar. Né? Algo então que esse fariseu citou, que também é importante, que também foi esquecido: jejum. Qual foi a última vez que você jejuou? E não só isso, por que você jejuou? Né? Qual é o objetivo do jejum? Para que eu jejuo? Né? Será que jejuamos para obter algo para nós? É um princípio errado. Abra comigo, por favor, irmãos, Lucas, capítulo 5. Lucas, Marcos e Mateus vai narrar esse texto, nessa passagem. E quando eu olho para jejum, eu não vejo talvez um texto que melhor explica o sentido do porquê jejuar. O Senhor está dizendo, então, vem a partir do verso 33. Disseram então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? O Senhor vai dizer. E lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado. Então naqueles dias jejuarão. Acho que a nossa oração devia ser: ó Senhor, a tua bendita pessoa se encontra nos céus, na glória do Pai. Ó Senhor, chegou aqueles dias em que tu falou. Então nós jejuaremos, porque os nossos olhos desejam ver a tua face. Irmãos, esse é talvez o principal motivo do jejum. A vontade de Deus, o coração de Deus, ver a face do noivo. Né? As nossas orações deviam ser voltadas para isso. Né? Em conhecer o coração do nosso Deus, né? O que o Senhor quer para os nossos tempos difíceis que nós temos passado.
né? Quanto a isso, o que o Senhor quer para nós. Né? Então, 3 orações, irmãos, me chamaram muito a atenção no Antigo Testamento. Né? Eu queria ler algum aspecto dela com os irmãos. A primeira delas é a de Esdras. Esdras no capítulo 9. O povo comete um pecado. Os filhos de Israel se misturam com outros povos. Né, estavam contaminando a semente do Senhor, estavam contaminando a semente santa com outros tipos de povos. Né, então agora havia uma mistura no meio do povo. Havia então, trazendo para a nossa linguagem, havia um engano entrando no meio de Israel. Havia uma apostasia entrando no meio de Israel. Havia então algo de muito ruim acontecendo naquela congregação. Então um homem, essa expressão um homem me chama muita atenção na Bíblia. Se você for ler Reis, se não me engano, 1 Reis 22, vai falar de Acabe e de Josafá, do rei de Israel, quando o rei de Judá, quando vai ajudar o rei de Israel. E o rei de Judá pede para que se chame um homem para consultar o Senhor. E ele pergunta, não há nenhum homem que podemos consultar o Senhor? E Acabe vai dar um testemunho lindo sobre Micaías. Ele vai dizer, ainda há um homem pelo qual nós podemos consultar o Senhor. Se você for ler Daniel, então vai dizer, há um homem que tem o Espírito do Deus Altíssimo. Um homem. Então, um homem. Então é daí que começa, é daí que o Senhor começa a ver corações que se colocam para se moverem segundo a sua vontade, corações que se preocupam com a obra de Deus, com o coração, com o supremo propósito de Deus, que é glorificar o seu Filho. Então, o versículo 2. Vamos ler a partir do 1 para pegarmos o contexto. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes dizendo, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não têm separado dos povos dessa terra, seguiram as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessa terra. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Ontem o nosso irmão então falou algo. Quando ouvimos sobre algo que está acontecendo na igreja, nós não choramos, nós não nos preocupamos, nós não lamentamos. E algumas das vezes, para a maior vergonha nossa, fazemos até piada. Olha a reação de um coração que está diante do Senhor. A reação que tem total preocupação com a vontade do Senhor. A reação de uma pessoa que teme a palavra do Senhor, que teme os juízos do Senhor. Né? Então, porque se você for ver o terceiro ponto em Crônicas, vai dizer, e buscar a minha face. Então, já está relacionado com a palavra do Senhor. Então, meu nome, se humilhar e orar, e a palavra do Senhor. Então, 3 pontos. Né? O nome do Senhor, oração e a palavra. Né? Qual tem sido a importância que nós temos dado a isso. Então, no verso 13, ele vai dizer, e ouvindo eu tal coisa. Irmãos, se nós formos ler, parece que não é nada. Né? Mas vá ler sobre os juízos, né, que o Senhor falou. Sobre quando o povo se misturasse com as outras sementes. Né? Quando o povo fizesse tal abominação. Ouvindo eu tal coisa, rasguei o meu vestido e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e a minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro
Porém eu me fiquei assentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Nós não temos tempo de ler toda a oração que Esdras fez, mas seria interessante depois os irmãos olharem e lerem com calma, e analisar cada ponto, cada passo. Olha o versículo 6. E disse: meu Deus, então um primeiro passo para uma oração que quer buscar a face do Senhor, né? O primeiro passo, uma das duas formas mais poderosas de se tocar o coração do Senhor, oração e jejum, né? Tem sido deturpados, têm sido usados ao nosso bel prazer, né? E se é que podemos chamar de oração, se é que isso toca o coração de Deus, se é que somos respondidos quando fazemos tal oração. Então as duas formas mais poderosas, né, de se tocar o coração de Deus, com todo respeito, tem sido banalizado, né, tem sido desprezado. Né? Olha o tipo de oração, alguém que confessa pecado. Então talvez é um primeiro princípio de uma oração humilhada. Né? O publicano nem tinha coragem de olhar para os céus, mas batia no peito e dizia: ser propício a mim, pecador. Ele vai dizer: meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. E daí para frente. Então ele começa a confessar o pecado. Um versículo que me chama a atenção, verso 14. O verso 14. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos dessas abominações. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todos nós consumires, até que não ficasse resto que nem escapasse? Né? Então a preocupação e o temor, né, com a palavra, né, ouvir a tua palavra, né? O salmista vai dizer que a pele dele se arrepiou com o temor do Senhor quando ele ouviu sobre os juízos do Senhor. Né, irmãos, quando nós às vezes demos a palavra, nem mesmo lágrimas correm dos nossos olhos. Quando nós olhamos para a igreja, né, vemos tamanha transgressão. Né, quando nós olhamos para a igreja, vemos os valores sendo invertidos. Quando você vai ler o livro do Evangelho de João, você vê algo interessante, algo que chama a atenção. Se você ler correndo, você não percebe. Vai dizer assim, no capítulo 12, versículo 13, vai dizer: a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. O capítulo 5, versículo 1 vai dizer: havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. O capítulo 7 vai dizer: a Páscoa dos judeus. Irmãos, então quando você volta para o Antigo Testamento, você vê que tem algo errado. Você vê o homem se apropriando daquilo que é somente do Senhor. Porque se você for ver a primeira vez que aparece festa nas Escrituras, no capítulo 5 de Êxodo, vai dizer, né, o Moisés está diante de Faraó, pedindo que libere o povo para que celebre uma festa ao Senhor. Se você for ler Êxodo 12, versículo 11, a primeira vez que aparece a palavra Páscoa, o Moisés está dizendo: essa é a Páscoa do Senhor. Se você for ler Números 23, você vai ver a mesma coisa. Você vai ver então, já o povo, o judeu, né, ou também nós, nos apropriando daquilo que é somente do Senhor. Começamos a ouvir então coisas: meu pastor, minha reunião, minha igreja. Ah, irmãos, minha igreja. Irmãos, uma consideração também que eu tenho no meu coração. É impossível a igreja ser minha ou ser sua. Porque existem pré-requisitos para termos uma igreja. Não é CNPJ. O primeiro pré-requisito é ser filho unigênito do Pai. O segundo pré-requisito talvez seria nascer de uma virgem. O terceiro seria andar em santidade. O quarto seria morrer. O quinto seria ressuscitar. O sexto seria ascender aos céus e derramar o Espírito do Senhor. Aí sim, se você conseguir essas coisas, você pode dizer: a minha igreja. Fora isso, a igreja do Senhor. Então você começa a ver essas coisas. Né? Você começa a ver essa inversão de valores, né? Daquilo que é somente do Senhor. Né? Então, irmãos, que
nós oremos como Wesley, né? Nós confessemos os nossos pecados diante do Senhor. Irmãos, olhe para o seu coração. Olhe para o seu coração. É dia de despertarmos. Não é dia de ouvirmos a palavra e dizer foi uma boa palavra. Irmãos, acho que o sentimento de quando nós estamos aqui na frente, nós não queremos trazer uma boa palavra. Porque a palavra de Deus, se você for ver em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, a palavra de Deus é uma espada. E ao meu ver, espada não é uma coisa boa. A palavra de Deus, ela realmente traz a morte em nós, a tudo que é aquilo que tem que ser morto. Né? Ela traz ao mesmo tempo, né, a ressurreição daquilo que tudo que tem que, né, ser acendido aos nossos corações. Né? Todos os propósitos e desejos do coração de Deus. Né? Vê comigo também, então, a oração de Neemias. Depois coloquem lado a lado a oração desses 3 homens, irmãos. A oração de Neemias, assim como a de Esdras, é uma oração de arrependimento, é uma oração avivalista. É uma oração que aviva o povo. É uma oração que traz o povo ao arrependimento. É uma oração que traz aquele povo, porque se você continuar lendo, aquele povo então se aparta das mulheres e dos seus filhos. Né? Eles despedem suas mulheres e os que já tinham filhos se despedem dos seus filhos. Né? Vocês que são casados. Né? O que seria isso? Né? Abandonar sua mulher com seu filho. Né? Senão vida de cruz. Né? Realmente é a cruz operando. Arrependimento. Então após o arrependimento nós vemos avivamento. Então olha comigo. A reação de Neemias. Neemias está servindo ao rei e, né, ele pede informações sobre Jerusalém. Então, a partir do versículo 13, ele vai ter essa informação. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Essa é uma expressão também impressionante. O Deus dos céus. Neemias vai orar ao Deus dos céus. Daniel vai orar ao Deus dos céus. Né? Por que o Deus dos céus? Né? O versículo anterior nos responde. Jerusalém estava destruída. Os seus muros estavam em ruínas. As suas portas queimadas. O testemunho de Deus na terra havia se perdido. Então, agora Deus estava nos céus. Então eles oram assim: o Deus do céu. Irmãos, quando ouvimos isso sobre a igreja, quando nós ouvimos que Benihim está em uma campanha avivalista, né, que trará engano a uma massa de uma população, aos nossos irmãos, será que nós ontem, quando ouvimos isso, nos ajoelhamos quando estávamos em nossas camas sozinhos e oramos ao Senhor? Né? Senhor, desperta a tua igreja. Senhor, tu és poderoso. Não deixa que isso aconteça. Senhor, de alguma forma intervenha, Senhor. Faça algo espantoso nos nossos dias. Será que nós temos orado dessa forma? Senhor, fala conosco, Senhor, de uma forma tão poderosa. Arrebatar os nossos corações, irmãos, porque esses são dias, né? O Senhor vai falar que haverá perseguição como nunca houve antes. Então, por que não? Nós não podemos orar. Deus, fala conosco como nunca antes tu falou. Né? Porque se esses são os últimos dias, né? Alguns irmãos dizem: Deus não virá buscar uma igreja fraca. Né? E quando está falando de fraqueza, irmãos, está falando de apostasia, de sono espiritual. Porque se nós formos ver a experiência de Paulo, Paulo vai dizer: a tua graça, né? Deus vai dizer a Paulo: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, realmente, nós somos homens fracos e falhos, né? Tendenciosos a pecar. Né? Mas o nosso Deus diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós vamos buscar o nosso Senhor com veemência. Acho que bati aqui. Aceitando aí, Pedro. E aí? Amém. O verso 5, então,
e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos, contra ti não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Vamos continuar com a pequena oração dele. O verso 10 e 11 só. Então ainda são teus servos. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. Esse, então, é o ponto que mais me chama a atenção da oração de Neemias. Se a oração de Esdras é uma pergunta indagando ao Senhor: Senhor, será que tu não trarás juízo sobre nós? Senhor, até quando nós te provocaremos a ira? Até quando nós nos rebelaremos contra a tua palavra? Então, essa é a preocupação de Esdras, a preocupação de Neemias. Então, o desejo de Neemias: nós queremos desejar temer o teu nome. Essa é uma oração de um coração humilde. Porque às vezes nós dizemos: não, eu tenho temor do nome do Senhor. Você vai ver Neemias: nós desejamos temer o teu nome. Essa foi uma oração que despertou o povo, que avivou o povo. Neemias vai dizer: teus servos tinham mais homens orando com ele. Né? Vê só comigo, só essa porta que foi edificada no capítulo 3. O versículo 1, a primeira porta, a porta das ovelhas, alguma versão também diz a porta do gado. Irmãos, olha que interessante. Vai dizer, a minha versão diz: e levantou-se. Essa é uma atitude de um coração avivado, de um coração arrependido. E quem que levantou, irmão? O sumo sacerdote Eliasibe. O sumo sacerdote. Irmãos, os primeiros, então, eu creio também, a despertar. Os primeiros a se voltar para o Senhor. Irmãos, porque uma oração tem sido comum, que nós temos ouvido, tem sido: Senhor, desperta os jovens. Senhor, tu pode falar pelos jovens. Eu dou amém e eu creio. Mas, por um lado, a Bíblia diz que com os jovens está a força. Então, irmãos, há um clamor nosso para vocês. Nós precisamos da experiência de vocês. Nós não queremos tomar a frente de batalha, mas nós queremos, esse é um clamor que tem tido em nossos corações. Queremos andar com vocês que são mais velhos, com vocês que são aqueles que têm estado à frente da batalha um pouco mais do que nós. Irmãos, se conosco está a força, nós temos que estar realmente supervisionados por vocês, porque força costuma ser algo bruto sem pensar. Precisamos então de alguém que pense por nós, de alguém com experiência. Então quem se levanta para edificar a primeira porta é o sumo sacerdote, os sacerdotes e alguns homens de Jericó. E a primeira porta é a porta da ovelha. É assim chamada porque era exatamente por ali onde as ovelhas passavam, para serem sacrificadas. Então a primeira porta está falando de consagração. Então um coração que se arrepende, um coração que é avivado, agora é um coração que vai se consagrar ao Senhor. Vai se consagrar à obra do Senhor. Irmão, já são 11 horas.
Pode continuar depois? Pode continuar? Então, um terceiro ponto. A oração de Daniel. E nós fechamos com ela, depois nós falamos sobre a palavra. Vamos abrir, por favor, irmãos, em Daniel. Seria um livro para nós estudarmos passo a passo, mas nós não temos tanto tempo. Quando eu leio Daniel, um versículo do Novo Testamento fica firmado no meu coração. Irmãos, quando eu leio Daniel, então fica algo claro, algo que Paulo falou aos Filipenses. No capítulo 2, ele vem falando a partir do versículo 13. Ele vai dizer que é Deus quem opera, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Aí ele vai dizer, fazei tudo, sem murmuração e contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, Vamos ler, irmão, eu me esqueci do texto. Desculpa. Oi? Não, mas antes ele fala inculpáveis. Ele fala, para que sejais filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como lastro no universo. O nosso irmão Spurgeon, então, ele faz um comentário sobre esse texto. Ele vai dizer algo, ele vai dizer que quanto mais escura for a noite, mais as estrelas brilharão. Babilônia, então, era um cenário de noite muito escura. Era um cenário em que Deus tinha perdido o seu testemunho na terra. Era um cenário de uma noite muito escura. Você vai ver então 4 homens. 4 homens que resplandeceram a glória de Deus. Irmãos, é lindo os relatos que tem no livro de Daniel. Os relatos, os testemunhos da boca de reis incrédulos. Se você for ler o testemunho que Nabucodonosor dá sobre Ananias, Misael e Azarias. Se você for ler o testemunho que Dario dá sobre Daniel. É algo impressionante. É algo impressionante. O livro de Daniel, um livro para ser estudado nos nossos dias. É também um livro que nos chama ao arrependimento. É também um livro que traz, que aviva os nossos corações. É o livro de Daniel. Eu queria então ficar só na oração de Daniel, no capítulo 9 também. Daniel era alguém então que meditava na palavra do Senhor, porque nós temos então que ter essa busca pela face do Senhor, pela palavra. Então no versículo 2 ele vai dizer, entendi pelos livros. Era alguém que estava sempre lendo, era alguém que estava sempre buscando a face do Senhor, e não somente isso, é alguém que estava orando. Algo interessante sobre a oração de Daniel. No capítulo 6 vai dizer que 3 vezes ao dia, ele se colocava de joelho e abria as suas janelas para a banda de Israel. Quer ver algo interessante? Abre comigo rapidinho, 1 Reis. Veja como Daniel era alguém que orava segundo a palavra de Deus, era alguém que conhecia a palavra de Deus, era alguém que orava conforme o desejo de Deus, era alguém que orava conforme um jeito como atingia o coração de Deus, de uma forma a ser respondido, de uma forma a Deus enviar um anjo e dizer, Daniel, homem muito amado. Olha, 1 Reis, capítulo 8. Olha que texto interessante, irmãos. Daniel se colocava 3 vezes ao dia de joelho, abria suas janelas para a banda de Israel e orava. Olha o que diz esse texto. A partir do verso 46. Quando pecarmos contra ti,
pois não há homem que não peque. E tu te indignares contra eles, e os entregares nas mãos do inimigo, para que os cativarem os levarem em cativeiro à terra do inimigo, quer longe ou perto esteja, e na terra onde forem levados em cativeiro, tornarem em si, e se converterem na terra do seu cativeiro, te suplicarem dizendo, pecamos, e perversamente obramos, e cometemos iniquidade. E, se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levarem em cativeiro e orarem a ti para a banda da sua terra, que deste a seus pais, para esta cidade que elegeste, para esta casa que edifiquei ao teu nome. Essa é uma oração de Salomão. Ouve então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e faze-lhe justiça. Irmãos, é tempo então de nós clamarmos por justiça. O Senhor Jesus vai dizer algo no Sermão do Monte, comentávamos com os jovens. Vai dizer, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. Quando eu olho para essa justiça, eu não vejo uma justiça humana, porque a justiça de Deus não é baseada nos padrões da justiça humana. A justiça de Deus é diferente. Se tu for ler o Salmo 119, você vai começar a ler sobre a justiça de Deus. No versículo 7, o salmista vai dizer, louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Com relação a esse texto, no Salmo 27, o salmista vai dizer no versículo 4, ele vai dizer uma coisa, pedi ao Senhor, e a buscarei. Irmão, perseverança, não é só pedir. Que eu possa habitar na casa de Deus todos os dias da minha vida, para que eu contemple a santidade do Senhor. Então, uma perseverança. Então, houve uma perseverança no salmista. Então, conforme você vai lendo o Salmo 119, é um salmo que se auto-interpreta. Você vai vendo alguns versículos. No versículo 64, ele vai dizer, à meia-noite me levantei para louvar os teus justos juízos. Antes ele dizia que era alguém que só ia louvar quando tivesse retidão de coração. Então, um pouquinho mais à frente, ele está se levantando para louvar. Ele já conheceu um pouco mais. E você vai lendo. Acho que no 121 ele vai dizer, fiz justiça e juízo. Já alguém que conhece e agora pratica. No 164 ele vai dizer, então, tem mais versículos, mas rapidamente, ele vai dizer, 7 vezes, te louvo no dia, pelos juízos da tua justiça. Então, e agora ele conheceu toda a plenitude da justiça de Deus. E agora ele louva com o coração totalmente inteiro. E um pouquinho mais à frente, 172 vai dizer, todos os seus mandamentos são justiça. E o Senhor está dizendo, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça, porque eles serão fartos. Irmãos, falta essa sede nos nossos dias. Falta essa sede pela palavra do Senhor. Falta essa busca incessante. Isaac foi alguém que orou 20 anos durante todos os dias para que Rebeca concebesse. O fim não era Rebeca conceber. O fim era que Cristo nascesse em Belém. O Isaac era alguém que orava segundo o coração de Deus, segundo o propósito de Deus. Daniel também. Vamos voltar lá. Daniel 9, então. Entendi pelos livros, o verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu, verso 3, dirigi o meu rosto ao Senhor, para o buscar com oração e rogos, com jejum, saco e cinza, com o coração humilhado, com o coração quebrantado. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia. Vê como se parecem as orações. Para com os que te amam e guardam os teus mandamentos, pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e te fomos rebeldes.
apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Irmãos, ele vai, né? Leiam atentamente a oração desse profeta. Irmãos, leiam essas 3 orações, botem lado a lado e vejam o tipo de oração que Deus responde. O tipo de oração que Deus tem procurado nos nossos dias. O tipo de coração que Deus tem procurado. Né? Não é um coração exaltado. Nós já lemos que esse tipo de coração Deus aborrece, Deus se enjoa e Deus resiste. Né? Que realmente nos voltemos para o Senhor, irmãos. Né? Ainda vamos ter mais alguns dias aqui. Né? Realmente todo esse sítio está à nossa disposição. Mas que o nosso coração esteja voltado para o que está sendo dito aqui, irmãos. Eu acho que o Senhor tem movido algo nos nossos dias, para esses dias. Nosso irmão compartilhou sobre avivamento. O Senhor tem nos despertado para nos arrependermos. Que não seja a pergunta no nosso coração, em quê? Que não seja essa pergunta no nosso coração, mas que seja, Senhor, sonda-nos e nos conhece. Né? Prova-nos e conhece os nossos pensamentos. Né? Davi fez essa oração no Salmo 139. Né? E vê se há em mim algum caminho mau. Irmão, com certeza eu acho que o Senhor vai achar caminhos maus em nós. E pela sua glória, e pela sua misericórdia, e pela sua bondade, Ele é aquele que nos guia com a sua vara e o seu cajado pelo vale da sombra da morte. A sua vara de disciplina, o seu cajado de condução. Né? Ele vai nos guiar, né, nos seus caminhos, na sua palavra. Que seja essa a meditação do nosso coração. Né? E se não uma reflexão, mas algo que chame a nossa atenção. Se temos falado pelo Senhor aqui nesses dias, nós que temos ouvido, temos responsabilidade com aquilo que ouvimos. Por isso nós lemos aquele texto de Hebreus. Né? A pregação nada lhes aproveitou, porquanto não foi misturada com a fé. Né, irmãos? Às vezes achamos que está longe demais tocarmos em avivamento e arrependimento. Né? Mas porque nós ouvimos e só ouvimos. Né? Se fizermos uma reflexão, como já falamos, né, do que ouvimos ano passado, do que nós guardamos e do que nós aplicamos em nossas vidas, nós vamos ver, talvez, que a palavra da pregação do ano passado nada nos aproveitou, porque não misturamos com a fé. Que o Senhor guarde os nossos corações. Amém. Vamos orar. Pai Santo, nós reverenciamos o Teu nome, Senhor. O nome da Tua santidade, nome pelo qual Tu és zeloso, o Teu glorioso nome. Senhor, nós queremos colocar os nossos corações diante de Ti. Senhor, nós queremos que Tu lance luz nos nossos corações, Senhor. Nos porões dos nossos corações, Senhor. Senhor, e nos mostre, nos revele, Senhor, todas as nossas reservas, Senhor. Senhor, tudo que tem nos impedido, Senhor, de efetivamente, Senhor, nos arrependermos, Senhor, e sermos visitados por Ti, Senhor, de uma forma poderosa. Ó Deus, que realmente, Senhor, a Tua palavra seja uma espada nos nossos corações, Senhor. Dividindo, Senhor, separando aquilo que é profano daquilo que é santo, Senhor. Senhor, que fique somente, Senhor, o Teu desejo, Senhor, que o nosso coração, Senhor, bata em harmonia com o Teu coração. Senhor, esse tem sido o nosso desejo, temer o Teu nome e nos voltarmos para Ti. Glorifica o Teu nome, Pai. Glorifica o Teu Filho. Bendito Tu és, Jesus. Amém. Jesus é o Senhor.